muito bem-vindas. É com grande alegria. Iniciamos mais um Evangelho do Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa fica situada na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil. E antes de iniciarmos a palestra de hoje, vamos buscando uma posição confortável, onde estamos, serenando nossas mentes e corações, para aqueles que se sentirem à vontade, fechando os olhos e fazendo uma prolongada e relaxada respiração. Tentando deixar do lado de fora todas as preocupações, todos os afazeres, todas as tensões, e se conectando com os nossos mentores individuais, com toda a equipe espiritual. Então, amorosamente, prepara o ambiente onde estamos nesse momento. E assim, com o coração repleto de amor, vamos agradecendo e agradecendo também a Itaporã, o mentorinho espiritual da Casa do Caminho, que zela por nós, nos protege, nos resguarda. E a Ele, de mãos dadas, elevando os nossos pensamentos mais altos ao nosso irmão Jesus, que nos acolhe em seus braços calorosos, em seu olhar neutro, pedindo que nos proteja, nos ampare, pedindo também uma bênção especial à nossa querida palestrante de hoje, a Margarete, que nos fará o tema Amor, Essência Divina. E assim, querido irmão Jesus, nos resguarde durante toda esta semana, enchem a nossa vida em amor e bondade. Seja conosco, querido Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, esse momento em que vamos expor o ensinamento de Jesus, o maior mandamento, a lei divina do amor, a essência divina que o amor representa, que o amor significa para todos nós, é um momento em que evocamos o nosso Mestre amado Jesus e nos reportamos aos seus tempos de ensinamentos entre nós, quando, instigado pelos os doutores da lei, eles perguntam a Jesus qual é o maior mandamento. Testando, portanto, Jesus quanto às leis divinas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, respondeu Jesus, e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A partir desse momento, os doutores da lei perguntam a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus, para ilustrar o conceito de próximo, vai contar a parábola do samaritano.
E aí nós vamos entender, né, o que é se importar com o semelhante, desejar-lhe o bem, cuidar-lhe das suas necessidades e cuidar daquilo que ainda ele possa vir a precisar, como o samaritano fez com aquele homem que havia caído em mãos de salteadores. Esse é um momento para nós refletirmos o que é essa essência divina, o que é o amor como essência divina. Tudo que nós temos de bom no planeta, da humanidade, de realização da humanidade, foi motivado pela prática do amor. Foi alguém que se sacrificou, foi alguém que idealizou, que teve um sonho de bem para todos e que, sacrificando a si mesmo, né, no seu interesse, no seu comodismo, entregou as suas próprias forças em benefício de outrem. E esse é o ensinamento básico de Jesus: amar o seu próximo como a si mesmo. Fazer todo o bem possível para que o outro esteja bem. Nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, o espírito de Lázaro, nas instruções dos espíritos, ele vai fazer uma linda descrição do que seja essa lei de amor, o que seja o amor. E nessa descrição nós vamos retirando elementos de tanto valor para refletirmos a respeito do significado do amor, numa visão ampla, filosófica, profunda de amor. E Lázaro é um espírito amigo, companheiro de Jesus. É aquele que Jesus havia ressuscitado na cidade de Betânia. Então, é um espírito que vem contribuir com a codificação, não só com essa mensagem, mas com outras também, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui vale para nós aproveitarmos os seus ensinamentos, a sua maneira de perceber o significado do amor. Porque um espírito que vem evoluindo na aliança do Cristo por tanto tempo, não foi um discípulo ligado, um apóstolo próximo de Jesus, mas é aquele que sintonizou o ensinamento do Cristo, que viu em si o que é reviver na presença de Jesus. Então, vamos ver o que ele nos diz. Ele começa fazendo uma análise da história da evolução humana, que no princípio o homem era praticamente instintos. Depois, como ele foi avançando, ele foi se comprometendo, ele foi tendo uma vivência de grupo, de família, de sociedade, ele desenvolveu mais sensações. E mais evoluído, mais instruído e purificado, ele também transformou essas sensações em sentimentos. E nos sentimentos, nós temos uma gradação incrível de sentimentos e de qualidades dos sentimentos, de intensidade do amor, porque tudo é um aprendizado, estamos em aprendizado. Então, estamos desenvolvendo essas qualidades que são da essência divina em nós, colocado em nós pelo nosso Criador. Então, chegamos finalmente no ápice dos sentimentos, que é o amor. Mas o amor também é gradativo, é evolutivo, ele também se desenvolve gradativamente conforme o nível de consciência e de experiências do espírito. Então, ele fala o quanto é importante para nós, né, para que nós possamos ter este sol interior que reúne e condensa todo um foco ardente que nos leva à fonte da vida, que é Deus. E aí, todas as aspirações humanas, todas as revelações superiores que a humanidade conquistou em nome dessa compreensão do que é o amor, vivendo uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, todas essas coisas sobre-humanas, né, que são mais do espírito, da elevação do espírito, vão se realizando quando temos em vista esse amor a se desenvolver. Então, a lei do amor, quando praticada, ela substitui as personalidades pela fusão dos seres. Essa expressão de Lázaro é muito bonita, porque ela está dizendo assim, que o amor vai cobrir a multidão dos pecados do egoísmo,
do orgulho, das presunções. E essa separatividade que existe entre nós humanos, os preconceitos, vai ser fundido, né? Tudo numa coisa só, vai ser transformado e os seres serão unidos entre si. Os seres estarão dentro dessa proposta de Jesus, da reciprocidade, da igualdade, da troca. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa igualdade, essa relação que se faz, essa fusão, é a maior conquista que podemos fazer em termos de evolução a nível de nossa humanidade. E quanto mais disso seria desenvolvido em direção à marcha infinita de evolução, quanto mais o amor poderia nos traduzir do que é essa grandeza, né, de vivenciar essa energia, esse foco divino que está dentro de nós. E aí ele diz ainda que esse amor, né, que produz a empatia, a reciprocidade, a fusão dos seres, a fraternidade, vai extinguir todas as misérias sociais. Esse é o grande sonho, né, dessa humanidade. Essa civilização nossa precisa fazer isto, extinguir essas misérias sociais, essas desigualdades. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um sentido, mas o amor, nas cartas de Pedro, o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, as materialidades, os orgulhos, as presunções, os preconceitos, a indiferença, o desamor, tudo isto será coberto quando o homem finalmente entender o que é o amor e colocar nas suas práticas administrativas, políticas, essa realidade profunda que é o amor, o respeito ao próximo. E aí ele fala de como é feliz aquele que ama, mesmo sabendo dos sacrifícios que são necessários. São muitos sacrifícios, ninguém ama sem sacrificar alguma coisa de si. Mas esse sacrifício não quer dizer uma coisa dolorosa. Aquele que ama já entende que sacrificar quer dizer fazer algo sagrado. E amar é o que é mais sagrado que podemos fazer. Porque se não amamos, não temos a motivação para unir a família, para suportar muitas vezes as cargas de trabalho complexas e às vezes difíceis que as pessoas carregam, e nem suportar os erros da sociedade como um todo, os enganos, os equívocos, e tira de nós o desejo de fazer o bem, o desejo de fazer a diferença, porque desilude, porque fracassa a nossa boa intenção. Então, é o amor que nos mantém esse foco ardente. E quando Jesus, no seu sermão do cenáculo, ele deixa bem claro que ele é a videira e nós os ramos. E sem a videira, os ramos não podem dar frutos, porque não recebe a seiva. Essa seiva é o alimento espiritual. É esse alimento que é nutrido, que é feito através da fé, da confiança. E é isso que o Mestre está sempre a nos propor, que assim como ele pede para sermos uns em relação aos outros, o amor ao próximo, ao outro, assim como queremos para nós, a mesma coisa ele já faz por nós. Ele já é a videira que está ali doando a sua seiva constantemente, para que nós também possamos ser uns com os outros esse estímulo, essa motivação para a vida, para produzir os frutos sazonais que só o amor pode produzir. Lázaro ainda vai nos lembrar da importância, da continuidade desses ensinamentos, que nesse mesmo sermão da montanha, nesse mesmo sermão do cenáculo, Jesus apresenta que ele enviaria o Consolador para dizer, para falar das coisas que ele não pôde falar, porque não havia o entendimento para tal. Então, ele diz que a primeira letra do alfabeto é amor, mas a segunda é a reencarnação. É essa realidade que ele desfralda, que a doutrina espírita vem desfraldar, para mostrar todo o sentido da nossa vida. E a reencarnação, as múltiplas vidas que vão nos conduzindo no processo evolutivo, elas todas se encadeiam
todas os nossos aprendizados, nossas emoções, nossas virtudes, nossas imperfeições, elas vão como que se purificando e cada vez mais apontando a sua verdadeira natureza, a natureza divina que existe em cada um de nós. Então, é preciso um tempo, e Deus tem essa paciência, esse tempo, para que nós possamos, através das múltiplas vidas, operar em nós as transformações, a transfiguração que nós almejamos para nós como espírito, a iluminação, a caminho da luz, como tantas vezes nos referimos na nossa doutrina. E aí, dessa forma, é que nós vamos vencendo, através do patrimônio intelectual, nós vamos distinguindo cada vez mais o bem do mal e vamos abraçando o bem como a nossa verdadeira razão de ser e de existir. E assim, nós estamos, dessa forma, a lembrar também, através de Lázaro, os sacrifícios dos primeiros cristãos, que como eles plantaram a realidade do cristianismo, do amor ao próximo, do amor a Deus, através de tanto martírio e de tanto sacrifício. Hoje em dia, nós já não passamos por esses sacrifícios todos. Hoje em dia, a nossa maior luta é conosco mesmos, são com as nossas emoções contraditórias, são com os nossos medos, com as nossas irritações, com as nossas exigências e preconceitos. A luta maior agora é conosco mesmos, né? Então, agora sim, nós temos que nos volver para o nosso interior, para nos cultivar, para amainar ainda as forças dos instintos que ainda existem em nós, para nos aproximar cada vez mais da elevação dos sentimentos, plantando simpatias, amorosidades, fazendo empatias com as criaturas, porque é esse o caminho para nós chegarmos a esse desenvolvimento maior do espírito. E ainda ele nos diz que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual que fizermos conosco mesmo. E nesses períodos em que vivemos atualmente, né, colocados ante uma realidade social, política, de saúde, em que nós estamos também tão atribulados, tão assoberbados, ainda lutando contra um mal invisível que não temos o menor controle. Todas essas situações em que sentimos-nos tão frágeis, é a hora de lembrarmos que a seiva divina está correndo dentro de nós e que vale a pena resistir, que vale a pena ter a paciência, cultivar em nós mesmos esse amor aos semelhantes, o amor aos labores do nosso cotidiano. Quantas vezes queremos abandonar, quantas vezes os ingratos nos desanimam, quantas vezes somos testados. E, no entanto, aquele que perseverar terá a coroa da vida. Essa no Apocalipse, numa das igrejas, em que está se falando da vitória e da orientação espiritual dos vencedores, dos períodos da transição, da transformação moral do planeta. E assim, ele termina dizendo para nós que, compreendendo e vivendo a lei de amor que une todos os seres, nela buscaremos os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, confiemos, porque a persistência nos dará a coroa da vida. E o que é a coroa da vida? Senão os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, aqui nós temos, né, numa única passagem, uma única mensagem, quanta riqueza, quanto estímulo para o nosso coração, para nós persistirmos nas nossas lutas, para não desistirmos principalmente de nós mesmos, que aí é que é o grande alicerce de tudo aquilo que possamos edificar em nós mesmos. Porque se não confiarmos em nós, se não acreditarmos que através dessa seiva podemos dar bons frutos, pode-se perder todo um programa de reencarnação. Desistimos dos programas que trazemos, dos planejamentos, da esperança que tínhamos de continuar o nosso processo de evolução, que é aprender a amar, essa alegria, esse prazer da alma. Nós perderemos essa alegria e continuaremos a ser sofredores, entristecidos, desconfiados de nós mesmos.
Então, isso não favorece, isso não traz alegria para a vivência. Os primeiros cristãos edificaram com muita luta, com muita dor, com muito sacrifício de suas próprias vidas. Para nós, cristãos, hoje, continuar a nos preocupar com o amor e o resgate dos nossos semelhantes mais frágeis, que é a nossa obrigação, esse é um dever essencial de cada um que se diz cristão. Jamais alguém do nosso lado pode passar fome, pode passar frio, pode ficar doente. Essa seria a lógica mais perfeita, porque eu não queria passar por isso, então eu não posso deixar meu irmão passar. Mas eu não posso fazer sozinho. Ah, mas eu posso me juntar àqueles que querem fazer. Eu posso ter essa força quando eu me uno aos outros que também desejam as mesmas coisas. Por isso eu não posso me isolar em mim mesmo. Eu tenho que abraçar outros companheiros que não serão perfeitos, que não serão ideais, assim como eu não serei também para os outros. Mas o amor vai cobrir a multidão de pecados ou de desarranjos, de imperfeições, e nós vamos, assim, juntos, edificar um mundo melhor. A literatura espírita é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu digo que é um presente dos céus que se derramou sobre a terra através da psicografia. Tão maravilhosos. Não há livro que a gente possa dizer que não tem o seu valor. São milhares e milhares de livros que desceram dos céus até nós. E apesar de toda a imperfeição e limitação humana, são apelos a essa vivência da espiritualidade, a esse estímulo para que nós não percamos de vista outras vidas que virão. E nós temos que tornar essa vida útil, frutuosa, para melhorar as condições das próximas. Não sabemos como serão. Se não plantarmos simpatia, se não plantarmos amor, se não melhorarmos as condições à nossa volta, se não fizermos alguma diferença na vida de alguém, nós não teremos melhores condições, não haverá respostas da vida, porque a lei é reciprocidade, assim como não escaparemos disso. Essa é a grande realidade. Isso é o que o Espírito de Lázaro quer nos falar quando ele fala da reencarnação. Porque quando ele está falando da reencarnação, ele está levantando todos os outros postulados da doutrina, que é a imortalidade, que é a comunicabilidade. Então está aí, né? É a evolução, é o amor divino. Tudo isso se coloca de tal forma sobre nós que não há tempo mais para pensarmos em desânimos, em tristezas, em desistências. É agir, e só o amor nos movimenta. O amor é essa crença, essa força interna que estamos aqui buscando desenvolver. E para isso, para nos alimentarmos nisso, é que estamos lembrando da literatura espírita. Se eu fizesse uma relação, eu traria uma relação de pelo menos 30 livros. Mas nós estamos aí rodeados de livros nos estimulando, nos contando as realidades, a continuidade da vida, daqueles que fizeram o esforço de viver o amor, de suportar com galhardia as provas da vida. O livro Céu e Inferno tem uma relação de vários estágios de consciência de muitos espíritos. Kardec faz uma catalogação fabulosa. Espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos que se suicidaram. Enfim, ele traz, né, para nós, invocando esses espíritos, quais são as sensações que eles têm na vida que continua. E aí nós vamos percebendo nessas relações que espíritos felizes são aqueles que no sacrifício conseguiram vencer as suas provas, conseguiram amar o seu semelhante, partiram sem odiar ninguém, fizeram dos seus sacrifícios a razão da felicidade de outras criaturas, serviram e amaram. E isso para nós é uma grande realidade. Está aí exposto todos os dias. E as narrativas, os romances maravilhosos, mostrando a jornada, as epopeias, as tragédias, de muitos e muitos personagens, vão servir para nos estimular, para abrir nossos caminhos mentais,
de como nós vamos também tratar as nossas próprias experiências com coragem, com determinação. E a parte de sacrifício, nós vamos oferecer como coisas sagradas a Deus. Nós não vamos mais nos templos, como outrora, levar animais para serem sacrificados, simbolizando que estamos matando a nossa animalidade, a nossa materialidade. Mas nós vamos levar esse fruto, essa essência que é o amor a Deus, levando até Deus. É assim que nós nos fazemos reconhecidos no seu infinito amor, quando nós também praticamos o amor. E é isso que nós vamos levar, é o estímulo que temos para vivenciar o amor nesse nosso cotidiano. E outros momentos, poderíamos falar muito mais a respeito da prática do amor. A prática do amor envolve tantas outras virtudes que nós percebemos que o ápice de todas as virtudes, a síntese de todas as virtudes é o amor, mas ela pede uma série de outras para poder se manifestar. O amor é uma função ativa, é uma atividade, não é um gostar, não é um esperar cair do céu, porque nós não somos só objetos de amor. Podemos sê-lo também, como não, se fizermos as nossas plantações de amor e simpatia ao longo do processo de evolução. Mas, muitas vezes, nós pensamos que amor é ser o objeto do amor e tudo fazer para ganhar esse amor. E quantas frustrações advêm dessas experiências. Mas o amor é uma atividade que inclui disciplina, respeito, cuidado, trabalho intenso, conhecimento das coisas, das pessoas, das situações, para que nós possamos ter a atividade produtiva, a atividade compensatória, né, de alcançar algum resultado. E o maior resultado não é que o outro nos retribua da mesma proporção, mas é aquela satisfação interna de ser capaz de amar, de ser capaz de se doar. Quando nós assim estivermos desprendidos de resultados, temos a certeza de que a felicidade realmente se instalou em nossos corações. E aí, quando nós percebemos que Lázaro ainda aponta para nós, feliz é aquele que se levando-se à humanidade, ama os seus irmãos em sofrimento, não conhece as angústias da alma, do ódio, do medo, do rancor, da cobrança, e tem os seus pés leves, vivendo transportado fora de si, como se ele vivesse em êxtase, porque ele entra numa outra dimensão, a dimensão do reino dos céus, a dimensão que Jesus veio nos chamar a viver como espíritos que somos, não sem estar em contato com a realidade da vida material, que é a grande escola da vida para todos nós. Então, se Jesus vem dos seus planos divinos, habita entre os homens, suporta-lhes o peso da ignorância, tudo por amor, como nós não haveremos também de compreender aqueles que ainda não estão no mesmo nível nosso? Como nós não haveremos de desejar alcançar outros níveis desses mentores maravilhosos que nos amparam e nos ajudam? Como não? Essa troca, né? Essa troca constante. Eu dou a mão para aquele que vem vindo, mas eu dou a minha mão também para aquele que já foi vitorioso dessas situações da vida material, desses momentos em que ainda lutamos conosco mesmos para estabelecer a nossa paz interna através da prática do amor. Assim, sim, nós temos em nós essa essência divina, essa seiva divina do Cristo, que pulsa em nós. E o Pai é o grande cultivador de todas as videiras que existem nesse universo sem fim. Almas de luz que evoluíram, alcançaram a sua perfeição, mas não se esquecem nunca daqueles que, ainda como nós, precisam muito avançar, precisam muito da prática do amor para encontrar a sua própria paz e a sua felicidade. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Assim seja.
E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar, doar amor pelo nosso pensamento elevado, e assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, então vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões, em todo o planeta. E em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem, perseverança para todos nós e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente, Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.